Olá a todos, eu queria convidar vocês a uma reflexão bíblica e para isso eu vou fazer uma leitura que está lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 até o 30. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ao refletir sobre esse texto, eu tentei me colocar no lugar, na perspectiva de Deus, né, sobre o nosso mundo, sobre o ser humano. E eu confesso que, embora Deus enxerga e vê coisas boas que partem dele mesmo, né? É ele que coloca no nosso coração, né, bondade, amor, misericórdia. Mas eu confesso que ao me colocar diante de Deus e pensar nas coisas que acontecem no mundo, eu me senti um tanto quanto indignado, porque nós, como seres humanos, nós temos o mal, nós temos o pecado que anda diariamente conosco, porque nós somos mentirosos, nós somos enganadores, nós fazemos, falamos mal do outro, nós agimos é, com falta de empatia, nós agimos com egoísmo quase todos os dias. Nós, ainda pensando nesse contexto que nós estamos vivendo hoje de pandemia, né, que tivemos uma oportunidade para poder pensar um pouco mais no que fazemos, em sermos mais amorosos, sermos mais solidários um com o outro, tendo visto que nós não somos nada, né? Mas nós vemos que nessa pandemia pessoas ricas, muito ricas, ficaram mais ricas. Pessoas pobres ficando mais pobres. Pessoas que deviam se unir para resolver problemas se dividem. Né? Vivemos numa crise política há anos no Brasil e nós vemos cada vez mais as pessoas se dividirem. Enfim, não vou ficar comentando aqui que vocês sabem, é só pegar jornal, só pegar notícias que nós temos uma amostra, né, de todo o mal que ocorre nesse mundo por conta do nosso coração pecaminoso. Então, assim, a nossa dívida é enorme para com o nosso Deus. E é interessante que, ao reconhecer isso, você que reconhece isso, que você tem uma dívida enorme para com um Deus que é santo e que é perfeito, né? Você pode achar que isso pode não ser pago, mas essa parábola aqui, esse rei representa o nosso Senhor, nosso Deus. E ele, a partir do momento que nós nos humilhamos, reconhecemos que nós não somos nada e que nós temos essa dívida enorme, ele simplesmente cancela a nossa dívida. Ele diz: não precisa pagar, porque o meu filho já pagou essa dívida por você. E olhando numa outra perspectiva desse texto, a gente tem que se ver nesse servo que foi perdoado e não conseguiu perdoar o seu conservo. Esse personagem é eu,
é cada um de nós, é você que está me assistindo aí. Por quê? Porque, infelizmente, nós, muitas vezes, temos um grau de exigência enorme para com os outros, né? E nós não temos autoridade para isso, porque a nossa dívida, e aqui é bem, no texto fala que, né, que a dívida do servo era enorme, ele não podia pagar. E a dívida do conservo dele não era tão grande assim, era uma dívida pagável, né? E mesmo assim, ou seja, as pessoas têm dívidas conosco, sim, as pessoas nos magoam, nós temos sim um senso de justiça, a gente não pode deixar de ter senso de justiça, mas a gente tem que equilibrar esse nosso senso de justiça com aquilo que Deus tem para conosco, que é a misericórdia que Ele nos dá dia a dia. Então, é essa reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, né? Que é esse nosso Deus, Ele não olha para o tamanho da nossa dívida, mas Ele olha para o nosso coração se nós estamos arrependidos, né? E uma vez que Ele faz isso conosco, nós, como seus servos, nós temos que replicar o mesmo amor, a mesma misericórdia, o mesmo ato, nós temos que fazer isso mais. Temos que ser menos, às vezes, menos exigentes, mais tolerantes, né, para com aqueles que estão à nossa volta, sejam nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos de igreja. Que Deus nos abençoe, que não é fácil, mas que Deus possa nos dar essa clareza e possa nos dar essa força para nós sermos mais parecidos com esse Deus tão grande em misericórdia.